Seja bem-vindo a mais uma Pastoral Universitária e hoje chegamos no nosso último encontro sobre os 7 sacramentos. A gente vai falar sobre o segundo sacramento de cura, que é a unção dos enfermos. E antes de começar a falar propriamente do sacramento, eu queria trazer um ponto aqui. Eu até já falei em outros momentos sobre isso, mas eu acho que é algo sempre importante de a gente ressaltar e que até o próprio Catecismo nos traz isso, no número 1501. A enfermidade pode levar a pessoa à angústia, a fechar-se sobre si mesma e, às vezes, ao desespero e à revolta contra Deus. Também pode, no entanto, tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir em sua vida o que não é essencial para voltar-se àquilo que é essencial. Não raro, a doença provoca a busca de Deus, um retorno a Ele. Então, no primeiro vídeo que eu fiz aqui pro canal, eu falava exatamente sobre isso, sobre como no momento de dor, no momento de doença, de dificuldade, a gente pode ter essa postura de fuga, mas a gente sempre tem que ter em mente que esse momento é uma oportunidade para a gente crescer nas nossas virtudes, para a gente se aproximar de Deus e lembrar que Ele veio para a cruz para nos salvar e que depois desse momento de cruz é que vem a salvação, é que vem a ressurreição. Ou seja, se a gente está num momento de dificuldade agora, e esse vídeo está sendo gravado durante a pandemia de coronavírus em 2020, em que todo mundo está num momento de dificuldade, de isolamento, ou pelo menos deveria estar em isolamento, a gente tem que lembrar que Jesus está aqui. Jesus está dando força para a gente, e a gente tem que fugir um pouco dessa coisa instintiva nossa, de associar isso a somente o sofrimento, a somente dor, ao que é ruim pelo que é ruim. Ou seja, nada de bom pode sair disso, é o fim, acabou para mim. Não, não é assim. Nos momentos de dificuldade, mais ainda Jesus está conosco, dando força para a gente. E a unção está muito ligada a isso. Está ligada a um momento em que a gente está num sofrimento muitas vezes elevado, mas que Jesus vem e derrama a graça dele sobre nós para que a gente se cure. Principalmente espiritualmente, mas em alguns casos fisicamente também. A gente vai falar sobre isso um pouco melhor em breve. E a gente sabe que Cristo, ao longo da Bíblia, realiza inúmeras curas. E a gente vê que todas essas curas têm um propósito muito específico que vai além de curar aquela pessoa, mas sim a dar um sinal, a trazer algo para aquela pessoa ou a partir daquela pessoa, deixar um ensinamento para nós. Tem alguns trechos específicos bíblicos que fazem menção específica à unção e outros que falam mais sobre a cura per se. Eu não vou entrar em grandes detalhes sobre os trechos que falam apenas de cura, são inúmeros, mas a gente vai ter a oportunidade de falar mais sobre isso em futuras reflexões do Evangelho, que é uma outra série de vídeos que acontece aqui no canal. Hoje eu vou trazer 2 trechos diretos da Bíblia e um que está no Catecismo, que embasam muito bem essa questão da unção dos enfermos. O primeiro deles é Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Então aqui Jesus está falando de vários dons e fazendo uma menção também à unção dos enfermos. Outro trecho está em Marcos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Então aqui, além de fazer menção à unção dos enfermos, fala também sobre um dos sinais desse sacramento, que é o óleo. O óleo é usado no rito da unção e a gente vai falar sobre isso logo logo. O Catecismo, no número 1510, traz exatamente qual é o ponto bíblico que de fato é tido como o que embasa a unção propriamente. 1510. A Igreja Apostólica conhece, entretanto, um rito próprio em favor dos doentes, atestado por São Tiago.
Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo no nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Isso é Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. A tradição reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos da igreja. Então aqui está explicado num trechinho bíblico o que é a unção, da onde ela foi tirada. E lógico, ela foi instituída por Jesus, com as curas que ele realizava, mas é aqui que está realmente enunciado na Bíblia a questão da unção. E quem é que vai poder ministrar essa unção? Ou seja, quem que dá a unção dos enfermos a alguém? Somente sacerdotes. Somente bispos ou presbíteros, diáconos, não. Por quê? Porque a unção está acompanhada do perdão dos pecados. E quem perdoa pecados são apenas os sacerdotes. Se você tiver mais interesse sobre esse tema do perdão, da confissão, checa o nosso vídeo que já está no canal, sobre confissão. E quem pode receber a unção dos enfermos? Bom, pessoas batizadas, que entraram na fé, também temos um vídeo sobre isso no canal, e que estejam correndo perigo de morte. Mas aqui é importante a gente entender que esse perigo de morte não é assim, vai morrer agora. É quando o perigo de morte se inicia. E não quando já está um negócio terminal que não tem mais o que fazer. Lógico, a pessoa que está num estágio desse pode receber a unção também. Mas o ideal é que isso seja feito antes. E eu vou explicar um pouco o porquê. Vamos pensar assim. Visto tudo que a gente já viu nessa série de encontros sobre os 7 sacramentos, já ficou claro que quanto mais sacramentos a gente recebe, melhor para a nossa vida espiritual. Então, vamos supor que a pessoa está lá no estágio terminal, ela já está em coma, desacordada, não tem grandes esperanças de voltar desse coma. Seria interessante que a pessoa recebesse alguns sacramentos antes da unção propriamente dita. E caso essa pessoa não esteja consciente, já não tem como isso ser feito. A pessoa recebe só a unção, e a unção vem acompanhada de um perdão dos pecados só por aquilo que a pessoa se arrepende. Mas vamos falar dessa série de sacramentos, como seria idealmente. A pessoa está num perigo de morte. O que eu chamo de perigo de morte? Pode ser uma debilitação física, pode ser uma doença, esteja num estágio inicial ou final, mas uma doença severa, não um resfriado, alguma coisa mais sutil assim. Isso tem que oferecer risco real para a vida dela. Pode ser a própria velhice, pode ser uma pessoa que vai fazer uma cirurgia muito crítica, uma cirurgia complicada de risco alto. Nesse caso, a pessoa também pode receber a unção. Mas o que seria interessante que essa pessoa recebesse antes dessa unção? Primeiro, a pessoa é batizada? Se ela não for batizada, é bom que ela seja batizada, para então poder receber a unção. Mas vamos supor que ela é batizada. Então o ideal seria que ela recebesse o perdão dos pecados antes por meio da confissão. E aí você se pergunta, mas você não acabou de falar que na unção a pessoa é perdoada também? Sim, ela é. Mas vamos pensar bem na diferença entre a confissão e a unção. Na unção você simplesmente dá o sacramento da unção e os pecados dos quais ela já tem arrependimento, esses são perdoados. Na confissão acontece a mesma coisa, mas qual que é a diferença? Na confissão você tem um diálogo com o sacerdote. E nesse diálogo, às vezes a pessoa se toca de alguma coisa que ela fez que ela nem sabia, talvez nem percebesse que fazia o que tinha feito e passa a se arrepender. É como, vamos supor, você teve uma discussão com um amigo seu. Discutiu com aquele amigo, tá bravo, fala assim, não acredito que ele fez isso e tal. E aí você vai e conversa com uma terceira pessoa sobre essa discussão. E aí, ao contar aquilo para essa pessoa e ao ouvir o retorno que essa pessoa te dá, você percebe que talvez você tenha errado também na discussão com o seu amigo. E talvez você nem se tocasse disso. Mas a partir do momento que você toma consciência disso, você se arrepende. E a partir do momento que você se arrepende, você vai lá e pede desculpa. Então a confissão tem isso também. O sacerdote vai te conduzindo nessa confissão para que você perceba os erros que você cometeu, os pecados que você cometeu e peça
o perdão. Se você já está no estágio terminal, em que você está desacordado, por exemplo, e só recebe a unção, você é perdoado sim, mas daquilo que você já se arrependia. E você perde essa valiosíssima oportunidade de perceber erros e pecados que você cometeu anteriormente e não sabia. Por isso é bom não deixar que esse sacramento seja administrado no finzinho, mas um pouquinho antes, quando já existe o risco, mas ele ainda não está no estágio final. Depois, interessante também conceder para esse doente ou essa pessoa debilitada a indulgência plenária, algo que a gente vai falar um pouquinho melhor num vídeo futuro. Ministrar aí sim a unção, nesse ponto ministra-se a unção per se, e aí o sacerdote dá a Eucaristia para essa pessoa, para esse fiel. E essa Eucaristia tem um nome especial, chamada de viático, que é a última Eucaristia que a pessoa recebe antes de partir. Como que é dada essa unção? Como que é o rito da unção dos enfermos? O catecismo traz trechos sobre o rito em duas partes. Primeiro no número 1513, que eu vou ler aqui. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, óleo de oliveira ou outro óleo extraído de plantas, ou seja, um óleo vegetal, dizendo uma só vez: por esta santa unção e por sua puríssima misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, em sua bondade, alivie teus sofrimentos. E o segundo trecho em que o catecismo fala sobre o rito é o número 1519. A celebração do sacramento compreende principalmente os seguintes elementos. Os presbíteros da igreja impõem em silêncio as mãos aos doentes, oram sobre eles na fé da igreja. É a epiclese própria deste sacramento. Realizam então a unção com óleo consagrado que, se possível, deve ser feita pelo bispo. Essas ações litúrgicas indicam a graça que esse sacramento confere aos enfermos. Então esses dois trechos que eu acabei de ler para vocês são os trechos onde o catecismo explica o rito da unção dos enfermos. E aí, dito isso, eu trago um outro ponto aqui. Existem algumas famílias, algumas pessoas que, quando vem um familiar muito doente, quando tomam a consciência que talvez ele esteja caminhando para a morte dele, preferem adotar aquela postura de abafar o caso. Por exemplo, vamos seguir em oração, vamos torcer, vamos trazer um conforto para essa pessoa e vamos deixar a pessoa meio que no escuro, porque às vezes, sei lá, a pessoa fica sabendo do que ela tem e aí perde a vontade de viver, se entrega. E isso, bom, primeiro que do ponto de vista humano, eu particularmente considero errado. Se fosse eu no lugar dessa pessoa, eu iria gostar de saber o que eu tenho, a doença que eu tenho, enfim, que eu gostaria de saber que o meu momento de partida está próximo. Agora, do ponto de vista de fé, isso é ainda pior, porque se você priva a pessoa desse conhecimento, você priva também de receber a unção e de receber quaisquer outros sacramentos que ela poderia receber naquele momento. Então, eu acho que é interessante, isso é uma sugestão minha, fica meio implícito que é uma sugestão do catecismo também, mas mais uma sugestão direta minha aqui, que caso você tenha um familiar que entra num momento de dificuldade de saúde, enfim, que você vê que o negócio é grave, abra o jogo com ele, caso não seja ele que venha te contar, né? Tenha essa conversa transparente com a pessoa, para que ela possa se preparar para esse momento, porque às vezes a gente tenta proteger a pessoa do ponto de vista humano e a gente acaba prejudicando muito ela do ponto de vista espiritual e até do ponto de vista humano. Às vezes a gente tem várias atitudes que do nosso ponto de vista são corretas e a gente faz aquilo pensando no bem da pessoa, mas que na verdade não é a melhor atitude que a gente poderia tomar. Então eu gostaria de trazer isso aqui para trazer um exame de consciência mesmo, para deixar aí um ponto para vocês pensarem. E quais são os frutos da unção dos enfermos na vida daquela pessoa? Primeiro, lógico, ele recebe uma graça do Espírito Santo
E é uma graça de reconforto, uma graça de paz e também uma graça de coragem, porque às vezes se a pessoa está num momento de muita agonia, onde ela está agonizando mesmo, é necessário coragem para passar por isso. A gente sabe que existem doenças, aí, situações em que a pessoa sofre muito e não deve ser nada fácil. Para quem já acompanhou casos em que as pessoas passam por esse tipo de sofrimento, é uma coisa muito dura. Então, a unção traz esse reconforto e também essa coragem. Traz também o perdão dos pecados, como eu já disse, mas seria interessante que a pessoa recebesse a confissão antes. Traz uma união maior com a paixão de Cristo. E isso está muito ligado à primeira coisa que eu falei aqui hoje. Porque Cristo vem para a cruz e o doente, esse doente que está num estágio de quase partida, está passando pela sua cruz. Mas assim como Cristo, quando passa pela cruz, ressuscita, ou seja, recebe uma graça, conclui a sua missão aqui e vai para um local melhor, caso essa pessoa viva corretamente a sua fé, isso vai acontecer com ela também. Ela vai passar para um lugar melhor. Prepara a pessoa também para a vida eterna, que seria o principal objetivo prático desse sacramento, digamos assim. E o Catecismo traz isso no número 1523, que eu vou ler aqui para vocês. A unção dos enfermos completa a nossa conformação com a morte e ressurreição de Cristo, como o batismo começou a fazê-lo. Ela completa as santas unções que marcam toda a vida cristã, a do batismo, que selou em nós a nova vida, a da confirmação, que nos fortificou para o combate desta vida. Esta derradeira unção fortalece o fim de nossa vida terrestre, como com uma inexpugnável fortaleza, a fim de enfrentarmos as últimas lutas antes da entrada na casa do Pai. E essa unção, além de trazer uma cura espiritual, ela pode também trazer uma cura corporal. E aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem bastante gente que confunde a unção dos enfermos com uma espécie de mágica, em que a pessoa vai receber a unção, vai sair do leito e tá plena, tá nova, pronta para outra. Não é assim que funciona. E também não era assim que funcionava quando Jesus estava em terra realizando curas. Por quê? As curas de Jesus eram um sinal para algo maior, sempre foi assim. Futuramente talvez eu tenha a oportunidade de explicar isso para vocês. Aqui, nesse momento em que a gente vive, caso essa unção, porque a gente ouve falar isso, né? Realmente pessoas que recebem a unção e milagrosamente, até pelos olhos da medicina, se curam, ou seja, o médico nem sabe como aquilo aconteceu, mas aconteceu. Essa cura física só acontece, segundo a vontade de Deus, quando ela vai contribuir de alguma forma para a salvação espiritual daquela pessoa. Porque a unção não foi feita como uma espécie de remédio mágico, não, para o corpo, né? A unção foi feita, sim, como uma cura espiritual. É para isso que servem os sacramentos de cura. Eles curam as nossas doenças espirituais. E podem, principalmente a unção, pode trazer uma cura física, caso isso influencie de alguma forma na cura espiritual da pessoa. Bom, esses são os frutos da unção. Eu espero que esse vídeo tenha trazido para vocês conhecimento sobre o que é a unção dos enfermos, quem pode receber, quem pode dar esse sacramento, quais são os ritos e os sinais deste sacramento e quais são as graças que vêm acompanhadas dele. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram, que assistiram todos os vídeos da série sobre os 7 sacramentos. Eu espero que isso tenha trazido coisas muito boas para vocês, que esse conhecimento ajude na vida de vocês. Eu queria fazer um agradecimento especial aqui para a Paróquia São Sebastião, que me ajuda aí desde o começo, me dá força nessa pastoral, na pastoral universitária. Queria agradecer também o Padre Carlos, que foi com ele que essa pastoral surgiu e ele me dá extremo apoio desde o começo. Queria agradecer o Adilson, da Pascom, que ajuda na divulgação desse nosso trabalho. Queria agradecer também todos os participantes da pastoral, pessoas que estão comigo desde o começo, pessoas que chegaram há pouco tempo.
e eu espero que essa pastoral e a palavra que a gente difunde aqui alcance muita gente, faça o bem para muita gente e conforte o coração de muita gente ainda. Então é isso, em breve sairá mais uma série de encontros aqui no nosso canal e eu conto com a presença de vocês. Até lá!